Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho? Vou trazer de volta este quadro que eu gosto muito, que é bater um papinho com vocês. E cara, eu queria passar por essa, mas não vai ser possível. Eu vou precisar falar sobre o caso da Capivarinha Filomena. Eu achei que eu não ia precisar falar isso, mas estamos aqui falando. Mas eu vou falar mais depois da vinheta, então espera aí um pouquinho. Então, gente, vamos conversar um pouquinho, né? Para começar a conversa, vamos falar aqui que eu primeiro preciso agradecer vocês, que a gente está chegando aí a 200 inscritos no canal. Muitíssimo obrigado a todos vocês. As nossas médias aqui estão aumentando bastante, estou muito feliz com todo o resultado, mas eu preciso ainda continuar pedindo para você se inscrever, né? Porque se eu não peço, você não se inscreve, você não compartilha, não comenta, não dá like e não aperta o sininho sinistro. Então fica difícil, né, do produtor saber que está sendo querido e tá alcançando um público legal se o público não conversa com ele, tá bom? Então, faz isso, o YouTube entende que quando você faz esse canal é bom, ele começa a recomendar para mais pessoas e assim a gente aumenta a nossa comunidade. Beleza? Então, já feito esse pedidinho aí, logo de cara, eu queria falar com vocês sobre essa história toda da Capivara Filomena e os desdobramentos que isso levaram, né? A gente tá vendo aí a história do Agenor e da Filomena, né? Que o Agenor pegou, criou a capivara e tal, desde pequena. Segundo ele, ela é fruto de um pessoal aí que fez uma caçada ilegal, que acabou com o bando dela e tal, deixou ela órfã. E aí ele pegou e resgatou ela. O Agenor, ele é lá de Manaus, parece, né? Até agora que eu vi assim por alto, realmente eu tô pouco profundo nisso aí, mas as informações vêm chegando pra gente, né? Então ele é dali da região de Manaus, tá, aquela coisa toda, vive numa região ribeirinha, ele mora próximo ao rio, então tem todo um ambiente completo e correto para poder sustentar uma capivarinha para ele ali, né? Com ele ali. É o que acontece, né? Ele cometeu dois erros. Primeiro, ele não pediu a licença ao IBAMA para poder cuidar de animal silvestre. Gente, é um resgate? Sim, é tocante, é a forma com que ele tá lidando ali, com o carinho que ele criou pelo bichinho, aquela coisa toda, é muito bonitinho. Mas lei é lei, né, cara? Ele precisava estar dentro da lei para não ter problema. Ele precisava pedir uma espécie de tutoramento, uma liberação para ser o tutor da Filomena, que aí seria feita uma análise lá, beleza, e liberar a documentação para ele, porque ele atende os critérios. Pelo que a gente viu no segundo erro dele, a gente viu que tem coisas ali que dá para ele fazer, né? O segundo erro dele, qual foi, gente? Foi divulgar em rede social. Né? Qual é o problema dele ter divulgado em rede social a relação dele com a capivara? Gente, as pessoas são influenciáveis, né? E muita gente, quando vê um bichinho simpático como uma capivara, como um mico, como uma arara, né? Um tatu, quer ter esse bichinho em casa, mas não tem condições, gente. Você não pode tirar o bichinho ali da mata e botar ele para dentro do seu apartamento, botar ele na tua casa do subúrbio. Não pode, não dá para fazer isso. Ah, mas eu sei criar, eu sei cuidar. Não, para poder fazer isso, você volta lá no início, você volta pro IBAMA e pede autorização para cuidar do bichinho, né? Existem leis sobre isso, existe um monte de coisa, porque é justamente para evitar o tráfico, né? Que acontece aí, mesmo com lei, com tudo, acontece direto. Muita gente lá de fora, inclusive, compra esses animais e acondiciona eles de formas que não são as melhores pro bichinho, tá? Então a gente tem que pensar no bem-estar do animalzinho também, gente. Não é só porque ele é bonitinho que a gente quer ter em casa. Ele tem que estar bem tratado, ele tem que estar no lugar que atenda a todas as necessidades. Então ele pega e me faz isso, né? Faz essa divulgação. E aí o que acontece? Existe aí um pessoal, que eu não vou dizer o nome, né, Luísa Mel? Porque eu tenho olha, essa mulher não me desce. Há muitos anos que não me desce. E agora todo o meu ranço
que já era justificado, agora está sendo explanado. Todo mundo está entendendo qual é o problema da querida aí, né? Da mini querida. Qual é o grande problema? Uma pessoa como ela pega e me faz uma denúncia direto no IBAMA e constatado que ele não tem a documentação, ele não está liberado, está de forma ilegal e ainda está fazendo as postagens, né, publicitando ali, expondo o animal, que também existem regras sobre isso, né, de como você pode mostrar os animais. O IBAMA caiu em cima, recolheu a Filomena e botou uma multa de R$17 mil em cima do cara. Lembre que ele é um ribeirinho, né? Ah, mas ele é peão de boiadeiro, ele trabalha em rodeio e não sei o que. Tudo bem, amigo, tudo bem. É a profissão do cara, ele vive disso e tal. Concordo, acho legal ter rodeio, não gosto de rodeio. Não gosto, não acho que deveríamos ter. Ah, é tradição, gera muitos empregos e isso e aquilo, tudo bem. Existem tantas tradições que a gente quebra, né? Existem tantas coisas que a gente muda, que a gente altera. E, cara, maltrato animal é um negócio que ainda a gente deveria já pensar nisso, né? Não dizendo aqui, eu não sou vegano, não sou vegetariano, não, ao contrário, gosto muito de comer carne e tudo mais. Só que eu não vou ser hipócrita, que eu fico feliz em ver um boi tendo os testículos amarrados, tendo corda passada por cima da barriga dele, cortando a pele. Eu vou dizer que eu vou gostar disso, que eu não vou gostar, né? Que aí seria desumano, né? Um pouquinho assim, desumano. Exatamente. Então, uma coisa não vai justificar a outra, tá? Ele ser peão de rodeio não justifica ele não ter condições de criar a bichinha. Ele não ter... dele ser obrigado a pagar uma multa altíssima dessa de 17 mil. É absurdo. Então ele foi lá, fez vaquinha, fez a mobilização. Por quê? Porque as pessoas ficaram sensibilizadas com a história, porque viram que ali existe uma relação de carinho, né, com ele. Então todo mundo caiu em cima. Aí chegou até uma deputada, se eu não me engano, ou uma senadora, acho que é deputada, que também entrou na jogada, e vários outros políticos foram também. Para você ver como a parada escalou por causa do clamor social, né? As pessoas movimentando. Se as pessoas usassem essa capacidade de clamor social para resolver outras questões, sabe? Para resolver coisinhas ali que são também urgentes, aliás, que são mais urgentes, que são realmente necessárias, eu acho que a gente teria um país um pouquinho melhor. Mas isso é uma discussão para outra conversa, porque hoje a gente só vai falar de Filomena, tá bom? De Filomena e desdobramentos do caso. Com isso, fez uma mobilização, o cara fez uma arrecadação aí virtual, uma vaquinha virtual, e para pagar a multa ele precisava de 17 mil, e as pessoas se mobilizaram tanto que conseguiram 80 mil. Bem acima do que ele precisava para fazer o lance, né? Então, hoje, dia 30 de abril, o que eu sei é que a Filomena foi parar num lugar que não era muito legal para fazer a reabilitação. Ali mostrava que tinha indícios de que o lugar não podia fazer esse tipo de trabalho, e que outros animais também estavam em condições não muito boas. Levaram para um outro local, que seria um hotel, uma coisa assim, que era para poder deixar ela melhor acomodada, e conseguiram, não sei se foi um juiz ou algum bambambam de dentro do IBAMA, conseguiu revogar esse lance da apreensão da Filomena, e que estaria sendo retornada pro Agenor, pro cuidado do Agenor, mas teria que passar por uma visita técnica, e um zootécnico, um zoólogo, iria passar no local, ver se atendia as condições, tudo aquilo que a gente já falou no começo, né? Então não ia ficar desassistido, e não ia ser o trâmite total que deveria ter sido feito desde o início, que é onde ele fez o resgate lá da Filozinha, né? Então, o que a gente pega dessa história, né, cara? O quanto que existem pessoas que não têm preparo, que não têm cabeça, que não têm o mínimo de conhecimento técnico sobre animais, e se diz defensor da causa dos animais, né, Luísa Mel? Né?
Ou você é defensora da causa dos animais, ou você só salva cachorrinho? Ou você só pensa em cachorrinho? E nem isso, né? Por quê? Porque agora é a hora que eu tô quente aqui, é a hora que eu preciso hablar. Que é o quê? Essa criatura, esse ser de luz negra, né? Luz das trevas, melhor dizendo, porque, né, não vamos atribuir coisas ruins a negros. Esse ser das trevas se passa por defensora dos animaizinhos, que olha, gente, não sei o que lá, mas ela só sabe salvar cachorro e nem isso consegue direito. Por quê? Muitas vezes já foram feitas aí várias e várias denúncias de que o instituto em que ela tinha o nome atrelado não conseguia cuidar dos animais resgatados. E que muitos deles, inclusive, até morriam pós-resgate. Estavam bem no lugar onde estavam, mas pós-resgate, os bichinhos não aguentavam e faleciam. Teve casos aí de pessoas famosas que resgataram animais do instituto dela, que os técnicos disseram assim: olha, você estava há 5 dias de perder esse animal, você salvou a vida desses animais. Que não foi um só, foram vários que o cara resgatou. Não me lembro agora quem era o artista em questão. Cara, você tem noção disso? Você tem noção disso? Do problema que é a pessoa se travestir de santo. Oh, eu cuido dos animais e tal. E quando na verdade é tudo pra fazer barulho, pra fazer clique, pra gerar número nas redes sociais, pra botar em evidência na televisão de novo. Você tá entendendo isso? A Luísa Mel não tem conhecimento técnico em biologia nenhum para fazer esse tipo de coisa. Como é que se diz? Para organizar esse tipo de coisa. E o que é pior é que tem um secto, tem uma legião de pessoas que compram essa ideia e não pensam. Cara, já chegou ao ponto dela e o grupo dela, né, do secto dela, falarem mal de zoológico e pedir a extinção de todos os zoológicos. Cara, não existe coisa mais burra do que pedir extinção de zoológico. Zoológico, ele não é só aquele lance de botar uma jaula e o animal dentro. Zoológico serve para fazer estudos sobre aquelas espécies. Você tem uma forma de chegar, por exemplo, você não vai pro meio da selva de Sumatra para saber se o tigre tá mijando ou não. Né? Você espera ele mijar dentro dali do confinamento do zoológico. Existem muitos problemas com zoológicos, sim, porque são zoológicos antigos. São zoológicos que vêm de uma época em que não se tinha consideração com o bem-estar do animal. Mas isso é a questão de readequação. Você readequa para a realidade normal. Você gosta de panda? Você gosta do panda gigante e o panda vermelho? Você gosta da ararinha azul, daquele filme Rio? Gosta desses bichinhos? Você gosta de... Deixa eu ver aqui, outro animal que foi... Enfim, existem vários animais, várias criaturinhas da natureza que só existem hoje por conta do trabalho do cativeiro, por conta do trabalho de zoológicos. Vocês estão entendendo qual é o problema? Se você tira o zoológico, você tira o único lugar de preservação de espécies que estão ameaçadas. Quer um exemplo? Leão. Não, mas leão tem na África, tem muito leão na África, não sei o que. Meu irmão, leão está em franca decadência, a população de leões. Se você não tiver um trabalho hoje feito com os que estão em cativeiro para poder ajudar os que estão selvagens, não se vai ter leão dentro de 100 a 200 anos. Ou de 100 a 150 anos. Já pensou? Já pensou você contar ali para os seus bisnetos os netos dos seus netos, contando que existia uma criatura enorme chamada leão e que hoje a gente não tem mais? Já pensou nesse detalhe? Pois é. É o que a gente faz com o pássaro dodô, que a gente fez com o pássaro dodô, que a gente fez com outras espécies que o ser humano extinguiu. Então, cara, olha o nível da burrice, porque eu não tenho outra palavra, e o que eu queria falar de verdade, rende processo e desmonetiza o vídeo. Ainda não está sendo monetizado? Tudo bem, eu espero que um dia seja, mas olha, o pouco que eu posso dizer é isso, burrice, tá? Burrice. Notem aqui, burrice. Por quê? Você pedir para exterminar zoológico, você vai em institutos em que estavam fazendo testes médicos, né, medicinais.
com aqueles beagles, eu não me lembro agora o nome do instituto que era, que foi uma coisa, um barulho, foram lá, arrancaram o cachorro de tudo quanto era lugar, só que tinha cachorro que estava fazendo tratamento assistido ali dentro, e que só estava vivo porque tomava medicamentos, aquele negócio todo. Os bichos morreram depois do resgate, não tinham casas o suficiente para poder acomodar os bichinhos. O que aconteceu? Eles ficaram num canil e faleceram, gente. Alguém lembra disso? Não, né? Por quê? Porque ninguém lembra de falar dessas merdas que esse povo babaca faz, né? Que se diz tão preocupado com os animais, mas não dá o mínimo. Aí você vai piorando a situação, né? Da história dessa criatura. O que ela faz? Ela tinha o tal do Instituto Luísa Mel. Vocês lembram de verem isso? Pois é, o Instituto não existe. Nunca existiu. Ela só era a cara de um instituto chamado Instituto Caramelos. E aí, com o barulho da história da Filomena, o Instituto foi lá e renomeou, né? Tirou o nome do Luísa Mel e ficou Caramelos, porque a santinha, a pessoa maravilhosa, o ser de luz, quer dizer, o ser de trevas disfarçadas de luzes, não doou um mísero real para o instituto que levava o nome dela. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí são várias pessoas, várias fontes, inclusive o próprio Instituto Caramelo diz isso. Que ela nunca deu R$1 para a causa. Mas ela conseguia doações. Quantas vezes você não a viu aí aparecendo em TV, em vídeos, em TikToks da vida e não sei o que lá, pedindo doação para o Instituto? Pois é, para ela não precisar tirar do dela. Não é um amor de pessoa? Não é um anjo? Ei, gente, não é um anjinho, é Luizinha. E nem é Luísa de verdade o nome dela. Entendeu? Ainda tem isso. Isso aí é o nome comercial dela. O nome real é outro. Que eu não vou falar aqui, porque aí sim pode render um processito, né? E eu não tô afim. Ela consegue processos, eu não. Ela tem o telefone do dono do diretor do Ibama, do Bambambam do Ibama, do presidente do Ibama. Ela tem o telefone, e biólogo que trabalha no Zoológico de São Paulo não tem isso. E olha que o Zoológico de São Paulo é um dos mais conceituados do Brasil. E não tem o telefone do diretor-presidente do Ibama. Mas ela tem por quê? Porque ela é pública. E por ser uma figura pública, ela consegue facilidades que eu, você e outros que trabalham com animais, com coisas, com tudo, não conseguem. Entendeu? Então, tudo indica que a denúncia da Filó foi feita a partir dela, ou por alguém próximo a ela, ou alguém do séquito dela, ali, da galerinha que curte fazer o mesmo tipo de barulho que ela faz, né? Os ativistas desorientados, vamos ser politicamente corretos aqui e chamar de desorientados, tá? Eles estão só precisando de uma orientação melhor na vida para não fazer merda, entendeu? E chega nesse ponto, né, que os indícios levam a ela faz reunião com o presidente do Ibama, e aí eles acertam tudo porque o cara não podia ficar com a criatura. E ela bota como justificativa a questão dele ser peão de boiadeiro, peão de rodeio. Que aí isso fere o caráter do cara. Como se o cara que trabalha no frigorífico, ou no abatedouro de frangos, no abatedouro de bovinos e suínos, etc., que ele não pode ter um cachorro em casa porque ele mata animais. Vocês entenderam qual é a lógica que foi implantada de uma coisa com a outra? Você mata um boi, logo você não pode ter um cachorro. É a mesma coisa que você fazer assim: a sua avó foi uma mulher ruim para a sua mãe, logo você não pode ter filhos. Tá vendo? Os paralelos que são traçados a modo, né? Não posso falar aqui. Por isso que é um perigo ter pessoas desorientadas e às vezes até maldosas se travestindo de defensor dos animais para cuidar desse tipo de coisa. Ela não tem conhecimento técnico, ela está envolvida em grandes polêmicas e o barulho que ela fez reverberou ao contrário, foi péssimo para a imagem dela.
Por quê? Porque subiram todos os podres. Inclusive, né, queria fechar aqui com a cereja, chave de ouro aqui, inclusive a história de um acidente de trânsito em que uma menina ficou em estado vegetativo por conta dela, tá? Que ela deu uma fechada no namorado da menina que estava vindo de moto. O namorado conseguiu frear, mas né, física, né? O movimento tem a tendência a continuar, a famosa inércia, e ela seguiu em movimento e se estabacou num poste, se não me engano, ou num muro, e foi uma coisa tão grave, tão violenta, que ela hoje vive em estado vegetativo. Daí, isso parece que foi em 2011, uma coisa assim, ou 8 anos atrás, algo do gênero, agora eu não sei exatamente quanto tempo foi. Mas a menina está até hoje sem receber R$1 da milionária Luísa Mel, que foi responsável pelo acidente que deixou a menina vegetativa. Entendeu, gente? Perigo de gente despreparada, de gente desqualificada, tá metendo o bedelho onde não sabe. Quem deveria ter resolvido toda a questão da Filó era o IBAMA. Chegava uma denúncia, fazia-se a investigação, via se era procedente ou não, via se atendia ou não às necessidades do animalzinho e dava-se o título de tutor para o Agenor e fim de papo. Dava-se uma repreenda nele ou uma outra multa por ele estar fazendo uso da imagem da Filomena em rede social e acabou. Mas não, olha o barulho que foi criado por conta de uma pessoa que se diz ativista dos direitos animais, mas que na verdade só quer saber de resgatar cachorro até certo ponto, quando não dá trabalho, quando não precisa botar o dinheiro dela para o bichinho continuar vivo. Vai vir gente aqui dizendo que tudo que eu tô falando é mentira, vai vir gente aqui que vai defender ela com unhas e dentes, e tudo bem, vocês estão livres, os comentários estão aqui para isso, inclusive quero que vocês comentem, pode falar à vontade, que aqui a gente respeita a opinião de vocês, tá? Mas lembrem-se, quando vierem me atacar, pesquisem, existe uma ferramenta que é oferecida pelo site mãe desse local que você está vendo o vídeo aqui, chamado Google. Google as informações aqui sobre a Luísa Mel. Dá uma googada sobre o Agenor, dá uma googada sobre a Filomena. Estuda mais, tenta entender mais o que está acontecendo nessa história e não compra o barulho só de um lado, não fique só trabalhando pela emoção, pela comoção social e também não se deixe enganar por pessoas travestidas de bonzinho, quando a gente sabe que de bonzinho mesmo, ninguém tem nada. Todo mundo tem uma manchinha, uma coisinha ruim dentro de si, tá bom? Com esses avisos aqui, com essa pequena conversa, esse desabafo, foi um desabafo, sabe? Um desabafo mesmo. Eu peço pra vocês, né, que curtem, compartilhem, façam todo o trâmite aí que a gente já pediu anteriormente, né? Eu vou ficando por aqui, né, esperando a minha próxima opinião desse negócio aí. Esse negócio aí, tá bom? Vou ficando por aqui, forte beijo pra vocês, um grande abraço e até o próximo. Fui!